ouvinte, espectador do programa Gente que Fala, boa tarde, 12:01, seja bem-vindo. Eu sou Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e em Santos pela Rádio Universal AM 810. Você nos vê aqui pela câmera instalada na Rádio Trianon nas redes sociais, no Instagram e também no Facebook. Eu te convido para curtir as nossas páginas, ouvir os nossos podcasts na sua plataforma, no seu agregador favorito e acessar o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Queremos a sua participação, faça perguntas pelos telefones 3289-3580 e 5052-5555. Hoje é sexta-feira, de praxe, mais uma edição do Gente que Fala, em parceria com a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, a FERMESP. E o nosso convidado de hoje é o Tenente Coronel PM Emerson Macera Ribeiro, chefe interino do Centro de Comunicação Social da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O nome de guerra, Tenente Coronel Macera. E olha, gente, o assunto do dia, da semana e também do mês, sabe-se lá também por quanto tempo mais, é o coronavírus. Presente em todos os continentes, o Covid-19 avança também no Brasil, com registro de pelo menos 7 mortes e mais de 600 casos confirmados. Diante desse cenário, vários países anunciam o fechamento de fronteiras, cancelam aulas e determinam quarentena a milhões de pessoas. Os impactos são sentidos na economia mundial, com o cancelamento de voos, oscilações nas bolsas e no dólar e empresas colocando funcionários em home office, em férias ou até no desemprego. Hoje os números ultrapassaram os 250 mil casos em todo o mundo, com mais de 10 mil mortes. E como o assunto de hoje é a Polícia Militar Paulista, é importante destacar que as forças de segurança estaduais e federais também mudaram seus protocolos por conta da pandemia do novo coronavírus. Com férias suspensas, funcionários da segurança pública dobram cuidados de higiene durante abordagens e suspendem eventos presenciais para evitar a contaminação dos agentes. Boa tarde, Tenente Coronel Macera. Seja bem-vindo ao programa Gente que Fala. Boa tarde, Mauro, a você, a todos os ouvintes da Rádio Trianon. É sempre uma satisfação participar do programa. Infelizmente, num momento realmente bastante difícil, bastante complicado, mas é importante esse espaço, é importante esse trabalho que vocês fazem e a nossa oportunidade aqui de conversar sobre esse tema tão importante e esclarecer as pessoas sobre a epidemia, sobre as características, aí, sobre os problemas que estamos enfrentando em São Paulo e principalmente sobre as medidas que a Polícia Militar já vem adotando há meses para enfrentar essa pandemia, né? No caso, essa epidemia em São Paulo e tentar fazer com que passemos por ela da maneira mais apropriada, né? Que as consequências, que os problemas que nós enfrentarmos sejam problemas menores em razão do planejamento. Esse é o nosso grande objetivo, Mauro. Coronel Macera, obrigado pela gentileza de nos atender. E antes da gente entrar especificamente na mudança da rotina da Polícia Militar, nesse cenário que a gente está vivendo, como eu disse aqui, o senhor é chefe interino do Centro de Comunicação Social da Polícia Militar Paulista. Como que é assumir esse desafio de forma interina nesse momento de grande preocupação para todo mundo? Mauro, de fato é um desafio importante, é um desafio realmente que de certa forma nos enche de responsabilidade, mas também de motivação, porque a comunicação nesse processo tem um aspecto muito importante. Nós estamos enfrentando um inimigo, entre aspas, né, um inimigo invisível, letal, poderoso, nós conhecemos pouco sobre ele, mas a comunicação nós entendemos que é a ferramenta para que consigamos obter bons resultados, que consigamos prevenir que a epidemia realmente
se alastre, que estenda outras pessoas. Então, eu agradeço a pergunta. Realmente é um grande desafio, mas um desafio que nós encaramos aí diante de toda essa responsabilidade como uma forma, como uma ferramenta para enfrentarmos de maneira mais forte, né, de maneira mais efetiva esse problema que estamos passando nesse momento. Coronel Macera, então vamos falar dessas mudanças na rotina da Polícia Militar com a chegada do coronavírus ao Brasil, especificamente ao estado de São Paulo, de uma forma mais abrangente. Depois a gente vai especificando as situações. O que mudou na rotina, Coronel? Bom, Mauro, a Polícia Militar, como eu disse no começo, vem estudando desde o final de 2019, quando a epidemia foi identificada na China, né, por meio da nossa diretoria de saúde, o nosso diretor de saúde, o coronel Galete, o doutor Galete, já vem estudando esses casos desde dezembro, né, e os possíveis impactos da Covid-19 na sociedade paulista, em especial na questão da segurança pública. E assim, importantes medidas não só foram, como estão sendo adotadas com o objetivo de manter a ordem pública, prevenir a ocorrência de crimes e também, e talvez principalmente, de proteger as pessoas. O nosso papel vai além da prevenção de crimes, vai além da prisão de criminosos. A concepção de polícia no estado de São Paulo é uma concepção bem definida. A polícia existe no estado de São Paulo para proteger as pessoas, para cuidar das pessoas, e nesse momento nós interpretamos realmente que o trabalho da polícia é fundamental, assim como os profissionais da área da saúde, é fundamental para que consigamos realmente passar por esse momento. Tendo em vista as medidas adotadas pelo governo do estado, com o objetivo de contingenciar, né, a propagação do vírus, o foco do policiamento passou a ser a garantia da tranquilidade das pessoas, principalmente nas áreas residenciais. Então, as pessoas estão em suas casas, uma boa parte da população, a gente tem percebido, realmente vem atendendo os apelos das autoridades, estão ficando em suas residências, e quem ainda não fez e tem essa possibilidade, nós pedimos encarecidamente, e aproveito a grande audiência da Rádio Trianon para reforçar esse pedido, que fiquem realmente em casa, confiem a sua segurança nas mãos da Polícia Militar, podem ficar absolutamente tranquilas em relação a isso. E nós estamos reforçando o policiamento nessas áreas residenciais e também nas proximidades de hospitais, de estabelecimentos farmacêuticos, de supermercados. Então são ações específicas que vêm sendo executadas diariamente, sem prejuízo daquelas atividades rotineiras, do atendimento a chamadas de emergência, mas são ações que nós entendemos que são importantes realmente para que as pessoas possam ficar em casa e ter a tranquilidade, né, de que a segurança continua sendo feita. A carreira policial é uma carreira diferenciada, a carreira policial é uma carreira diferente. Nós temos outras profissões essenciais, evidentemente, mas num momento como esse, os policiais não podem se dar ao luxo de esperar a epidemia passar em seus lares, no seio da família. É mais do que uma carreira nossa, é uma missão efetivamente. E os policiais estão imbuídos dessa missão. A gente percebe, conversando aqui com os nossos colegas, né, com cabos, com soldados, com sargentos, com oficiais, todos sabem da gravidade, todos têm consciência da gravidade do problema, todos estão evidentemente preocupados com o momento que nós estamos passando, mas por outro lado estão todos muito motivados, sabem da importância do seu trabalho e têm trabalhado de maneira muito dedicada, extrapolando inclusive as horas que geralmente compõem o seu turno de trabalho, mas sempre com essa convicção e esse sentimento da necessidade de servir o cidadão, de servir realmente a sociedade paulista e oferecer o mínimo de controle, o mínimo de tranquilidade nesse momento tão importante, né? Então, medidas de proteção à tropa acabam sendo nossa prioridade nesse momento, pois só pode oferecer proteção quem está protegido. Para que as pessoas tenham uma ideia, o Hospital da Polícia Militar vem recebendo equipamentos já há algumas semanas, né, e também alguns ajustes para atender eventual aumento da demanda
relativa à saúde do policial. Foram triplicados, por exemplo, os leitos de UTI, também foram adquiridos equipamentos de respiração mecânica, além de equipamentos de proteção individual, como máscaras, luvas cirúrgicas, álcool em gel. É claro, né, que hoje nós percebemos, todos nós temos essa dificuldade, mesmo como pessoas civis, né, de encontrar esse material no mercado. Nós também estamos com dificuldade em adquirir, mas estamos envidando esforços para que todos os policiais tenham realmente esse equipamento, que haja reposição rápida, para que o policial se sinta realmente protegido e consiga proteger adequadamente as pessoas, né? O excesso da demanda, em razão, né, desse excesso de demanda, grandes esforços estão sendo feitos para suprir as necessidades, mas temos a sensação aí de que nós iremos conseguir e passar por essa fase de maneira mais tranquila e mais rápida possível, Mauro. Sim, nós estamos conversando aqui no programa Gente que Fala com o coronel da Polícia Militar Emerson Macera, chefe interino do Centro de Comunicação Social da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O ouvinte do programa Gente que Fala pode estar achando estranho, mas também estamos nos adaptando ao cenário do coronavírus. A dinâmica do programa Gente que Fala é trazer todo mundo ao estúdio, diariamente 4 convidados, mas essa situação fez com que a gente também mudasse a nossa rotina. Estamos fazendo esta edição, e as próximas edições do programa Gente que Fala também serão feitas com as nossas fontes, com os porta-vozes falando ao telefone. Coronel Macera, no dia de ontem, aproveitando na esteira da sua fala anterior, no dia de ontem diversas cidades pelo Brasil registraram aplausos a favor dos profissionais da saúde que atuam no combate ao coronavírus. Eu tenho certeza que a Polícia Militar também merece esses aplausos, porque o trabalho que também está sendo realizado e que merece a união de todos, tem todo o apoio da Polícia Militar. Inicialmente queria parabenizar a Rádio Trianon por esta medida realmente importante de evitar pessoas num ambiente mais fechado, confinado. É um exemplo à sociedade. Tenho certeza que o ouvinte pode até estranhar, mas ele aprova essa iniciativa, essa medida. Parabéns, porque realmente isso é um grande exemplo à sociedade. E realmente, né, nós vimos, já tivemos a oportunidade de ver algumas manifestações em benefício dos profissionais da saúde, mas também nós temos outros profissionais aí muito envolvidos, como policiais, como bombeiros. Nós temos hoje toda uma estrutura do poder público empenhada, direcionada para realmente tentar fazer o melhor serviço e trazer condições adequadas para a sociedade. São profissionais, como nós comentamos, né, agora há pouco, são profissionais abnegados, são profissionais que realmente sabem dos riscos que estão correndo, mas deixam suas casas, deixam suas famílias para proteger a sociedade, para proteger as outras famílias, e realmente eu acredito que é bastante válida essa iniciativa para todos esses profissionais, e nós prestamos a nossa homenagem, rendemos a nossa continência para todas as pessoas que estão percebendo o momento, estão nos ajudando, estão colaborando, seja permanecendo em casa, seja atuando voluntariamente em algumas situações específicas. Nós costumamos, muitas vezes, né, o brasileiro tem esse costume de criticar bastante as pessoas, as autoridades, mas no momento de crise a gente percebe que a união faz toda a diferença. E nós estamos percebendo realmente que as pessoas estão se unindo, e isso a gente nos deixa com bastante otimismo que a situação em São Paulo possa ser diferente daquilo que vem acontecendo, infelizmente, na Itália, que vem acontecendo na Espanha, que já aconteceu na China. Eu estou otimista que a gente consiga passar por esse momento, graças a esse envolvimento, a essa solidariedade que a nossa sociedade vem apresentando. Coronel Macera, a Polícia Militar de São Paulo recebeu luvas, passou a adotar luvas para abordagem de suspeitos nas ruas, estoque de álcool gel também nas viaturas? Sim, nós tivemos que fazer alguns ajustes aqui nos nossos
procedimentos operacionais padrão. É bom que o ouvinte saiba, né, toda atividade, toda ação da Polícia Militar é regida por protocolos rigorosos, né, desde uma simples abordagem até ações de controle de multidões, controle de distúrbios civis. Então, todas as atividades da polícia são regidas por esses protocolos, por esses procedimentos padrão, e nós estamos já há algum tempo estudando, trabalhando com o pouco de conhecimento que nós temos a respeito do coronavírus, né, desse novo coronavírus. Então, com essas informações, redefinimos alguns protocolos. São protocolos que podem sofrer alterações a qualquer momento, e acho que uma dessas mudanças mais importantes é a proteção do policial. O policial não pode deixar de atuar na segurança das pessoas. Nós acabamos de abordar isso, né? É uma função essencial. Se a polícia sair das ruas, pode ter certeza que o caos se instala completamente. Então, a forma que nós temos de passar por esse problema de uma maneira mais segura, realmente é com os policiais na rua, fazendo o trabalho que geralmente fazem, mas essa exposição precisa ter algumas regras, alguns equipamentos, né, que garantam essa segurança do policial. A utilização de luvas, estamos provendo essas luvas, máscaras, álcool em gel. Após a abordagem, o policial é orientado a fazer higienização. O nosso trabalho de comunicação social tem sido também muito importante nesse aspecto, com orientações aos policiais, desenvolvendo vídeos, material de divulgação, para que a informação ao policial também chegue com bastante qualidade e ele saiba como proceder, como agir em cada caso, em cada ocorrência. Então, com esse foco no policial, na proteção do policial, mais uma vez eu digo que a população pode ficar segura, que nós estamos com força total. Nós estamos com o máximo que podemos, fizemos alguns ajustes aqui na nossa rotina diária também, escalas de serviço, a administração, por exemplo, nós dividimos em 2 equipes para diminuir a quantidade de pessoas nos quartéis e minimizar a possibilidade de contaminação pelo coronavírus. Tudo isso também objetivando, eventualmente, lá na frente, substituir policiais que eventualmente venham a adoecer, até que eles se recuperem e consigam voltar para o seu trabalho. Suspendemos também cursos na Polícia Militar para evitar que pessoas fiquem realmente no mesmo ambiente, num ambiente geralmente mais confinado, saturado. Então, tomamos algumas medidas para a proteção do nosso policial e, consequentemente, objetivando empregar a força máxima possível nesses locais em que há a possibilidade aí de uma evolução para algum distúrbio, algum problema criminal. Sim. Nós esperamos que não aconteça, mas estamos preparados para qualquer tipo de situação, Mauro. O programa Gente que Fala de hoje está conversando com o Tenente Coronel Emerson Macera, da Polícia Militar, chefe interino do Centro de Comunicação Social da PM Paulista. Coronel Macera, o Hospital da Polícia Militar, localizado lá na Avenida Nova Cantareira, no Tremembé, como é que está a situação por lá? Equipamentos sendo reservados, estrutura para atender policiais que possam ser contaminados pela Covid-19. Aliás, existem policiais contaminados? Existem números da instituição a respeito disso? Nós estamos ainda na fase inicial, né, da epidemia. Nós temos algumas notícias de policiais que já detectaram, já foi feito o teste, acusou positivamente. Nós não temos a quantidade ainda, mas nós temos alguns casos, poucos casos, mas estamos preparados realmente para uma possível elevação nessa quantidade. Então, como nós já comentamos superficialmente anteriormente, né, o Hospital da Polícia Militar vem se estruturando já há algum tempo, adquirindo equipamentos, adquirindo material. Nós triplicamos a quantidade de leitos na UTI, adquirimos respiradores mecânicos, mais o material de proteção individual, equipamento de proteção individual para os policiais do serviço operacional, também uma campanha interna de identificação de outros profissionais que possam ampliar o atendimento técnico, o atendimento também na rede de saúde da Polícia Militar. Estamos sim preparados para dar o melhor atendimento que o policial merece e requer nesse momento, Mauro.
Como é que está o trabalho nas ruas, Coronel, em relação aos testes de bafômetro, para que tanto os policiais que atuam nessas abordagens, quanto os motoristas abordados, estejam preservados aí de contaminação? Como é que é a higiene desses equipamentos que medem o nível de álcool no sangue das pessoas? É uma excelente pergunta, é importante esclarecermos isso para o nosso ouvinte, né? A fiscalização da lei seca continua, porque, é claro, a nossa prioridade total agora é a epidemia, é o coronavírus, a nossa prioridade é proteger as pessoas e também proteger o policial, como nós já abordamos, mas a fiscalização precisa continuar. Infelizmente, algumas pessoas insistem naquela combinação letal, que é a combinação de álcool e direção, e nós estamos tomando algumas medidas, ajustando algumas medidas para que a fiscalização continue sendo feita, mas é claro, atendendo aos requisitos de segurança, tanto para o policial quanto para as pessoas que são paradas, que são abordadas. Então, atualmente nós fazemos o teste de etilômetro se houver realmente uma suspeita de que a pessoa está dirigindo alcoolizada. Isso, na abordagem, o policial visualmente consegue identificar se há algum tipo de necessidade, né, de fazer o teste. Também em caso de acidente, em todos os acidentes de trânsito, nós fazemos o teste do etilômetro, né, do bafômetro, e o policial utiliza para fazer esse teste máscara, utiliza luva, higieniza muito bem o equipamento, isola esse equipamento e manuseia de forma que a exposição tanto dele quanto da pessoa não aconteça e que seja aplicado realmente com bastante segurança. Então as pessoas podem ficar tranquilas que a fiscalização continua assim, ela é necessária, ela é importante, nós não vamos deixar de fiscalizar, mas todas as medidas de higienização e de segurança foram e estão sendo adotadas para que ninguém se exponha a um risco desnecessário durante esse teste. Como é que está a procura pelo 190? Nós não notamos uma diferença muito grande, nós temos uma expectativa num primeiro momento, até porque nós temos menos pessoas nas ruas, de uma diminuição na quantidade de crimes. Nós ainda não conseguimos avaliar, até porque nós não temos acesso instantâneo às estatísticas dos registros de ocorrências, então não é possível afirmar ainda se houve efetivamente uma redução na quantidade de crimes, mas o atendimento, o 90 continua da mesma forma, com a mesma força, a quantidade de chamadas não sofreu nenhuma alteração, talvez alguns pedidos aí de orientações, ocupando o lugar de outros pedidos anteriormente na área criminal, mas nenhuma diminuição expressiva nesse momento na quantidade de chamadas. Nós temos essa sensação de que no primeiro momento nós teremos aí uma redução da criminalidade, mas que pode recrudescer novamente. Então, por isso que nós estamos com essas operações especiais, redirecionamos as nossas operações. Algumas operações que antes eram feitas com determinados focos, com uma determinada finalidade, agora estão ajustadas para o novo momento que nós estamos vivendo, né, como nós comentamos logo no comecinho do programa, né, logo no comecinho da entrevista, principalmente em áreas residenciais, nas proximidades de supermercados, que nós temos ainda bastante concentração de pessoas, próximo a farmácias, também hospitais. Lembrar que nós temos também uma atenção especial em apoio à Secretaria da Administração Penitenciária com os nossos presídios. Existe uma preocupação aí com o sistema em especial por conta de algumas restrições, como algumas restrições à visitação, eventuais restrições para que se proteja realmente a comunidade carcerária, né, a população carcerária. Então temos também uma atenção especial
com os estabelecimentos prisionais, ou seja, a Polícia Militar vem estudando, e uma coisa que é importante esclarecermos, né? A situação que nós estamos vivendo é uma situação atípica, sem precedentes. E todo dia nós temos informações diferentes, informações novas. A Polícia Militar vem trabalhando num gabinete integrado, né, com outros órgãos, desde antes da decretação oficial aí da epidemia, da chegada oficial da epidemia. Então a Polícia Militar vem trabalhando e ajustando as suas medidas diariamente. Então o que fazemos hoje pode sofrer algum tipo de modificação amanhã, e o importante é nós estarmos acompanhando a evolução de tudo que está acontecendo para que as medidas sejam tomadas no tempo mais rápido possível e sejam adequadas para ofertar a melhor proteção às pessoas. Eu fiz esse questionamento, Coronel Macera, em relação a como é que está a procura pelo 190, porque a gente acaba tendo uma sensação com as ruas mais vazias, de baixa da criminalidade, mas o que é importante para a Polícia Militar é não baixar a guarda nesse momento, é estar sempre alerta, não é isso? Exatamente. Nós não podemos dar espaço para que essas ações acabem acontecendo. Então as pessoas vão perceber, e evidentemente os criminosos também, que a polícia está nas ruas, está fortemente nas ruas, está preparada, está cuidando muito das pessoas, mas também está preparada para o enfrentamento de qualquer situação mais complexa, com o objetivo de dar essa sensação de segurança para que as pessoas consigam ficar nas suas casas, fazerem suas compras, principalmente em supermercados, em farmácias, de maneira tranquila, e o criminoso continue sabendo, né, que o crime em São Paulo continua não compensando. Se tentar se aproveitar desse momento para aplicar golpes, para praticar crimes, vai ser preso e vai responder pelos seus crimes com toda certeza, Mauro. E na esteira desse seu esclarecimento, o Coronel Macera, até para quebrar o gelo da nossa conversa, porque o brasileiro ele procura relaxar, fazendo até graça muitas vezes em relação às coisas ruins que acontecem, mas isso é bom para que as pessoas tenham realmente uma situação melhor para poder enfrentar. E aí, em tempos de internet, os memes acontecem, as brincadeiras acontecem aí na troca de mensagens, e aí tem uma mensagem que diz assim na internet: informação da polícia nas últimas 24 horas, roubo 0, violência 0, acidente 0, briga de casal 14.597. O brasileiro é sensacional. Nos piores momentos ele consegue encontrar piadas, memes, motivos para diversão. Já vimos muita coisa realmente divertida, né? Às vezes a gente fica até receoso, mas diante de uma crise como essa... fazer brincadeira e tal, mas... A gente vai fazer brincadeira, mas é melhor que seja assim, porque nós estamos passando realmente por um momento de crise, por um momento difícil, mas é importante que as pessoas realmente se descontraiam, que encarem o momento com seriedade, com responsabilidade, com a responsabilidade que o caso requer, mas com serenidade, com tranquilidade, porque é só assim que a gente vai passar por tudo isso. E isso é sensacional. O brasileiro consegue fazer piada até das tragédias, dos eventos desfavoráveis, depois do 7-1 para a Alemanha, que mais vimos foram piadas divertidas, né? Acaba amenizando um pouquinho, e a gente vê isso com bons olhos. Realmente muito, muito bem observado por você, Mauro. Estamos conversando com o Tenente-Coronel Emerson Macera, da Polícia Militar de São Paulo, chefe interino do Centro de Comunicação Social da PM. Coronel Macera, o senhor já destacou anteriormente o trabalho que está sendo feito nesse momento em relação às proximidades aí do comércio, o comércio que está com permissão de abertura, que são os supermercados, as farmácias, enfim. Como é que isso foi definido, esse trabalho, como é que está sendo feito exatamente nas proximidades desses locais? Como é que a PM adotou critérios para fazer esses trabalhos nesses locais? Bom, antes de responder diretamente essa questão, Mauro, eu acho que é importante nós esclarecermos, né, informarmos a população como que é feito o planejamento operacional para as atividades em situações normais, né, no dia a dia. Então, a Polícia Militar geralmente utiliza o histórico das ocorrências para elaborar o formato, né, as operações policiais, as ações policiais,
para plotar o policiamento em campo efetivamente, né? Então, os registros de ocorrência, os boletins de ocorrência são fundamentais para isso. A informação é matéria-prima para o planejamento operacional. Então, nós avaliamos o histórico, sabendo que a tendência é que o futuro reproduza aquilo que o passado recente mostrou. Então, a análise do histórico das ocorrências é fundamental para esses recursos no terreno. Então, nós colocamos os policiais naqueles locais com maior incidência de ocorrências, numa distribuição equidistante no terreno, para que o apoio também chegue rapidamente se houver necessidade. Em caso de alguma emergência, o policial mais próximo consiga atender. Então, a análise feita pelo histórico das ocorrências é fundamental. E também, durante o dia, por exemplo, nesse momento eu tenho uma ferramenta muito importante que foi desenvolvida pela própria Polícia Militar, que é o Copom Online. O Copom Online, ele controla todas as chamadas do 90 e me mostra em tempo real onde as ocorrências estão se desenvolvendo naquele momento. Eu faço o meu planejamento com base no histórico, mas eu ajusto em tempo real, durante o dia, com as informações que estão chegando no momento. Então, essas informações são consideradas, assim vamos dizer, numa situação de normalidade. Mas nós estamos vivendo realmente uma situação atípica. Então, até com experiência do que aconteceu em outros países, nós estudamos muito o caso da China, mais recentemente aí o caso da Espanha, também o caso da Itália, e com base nas experiências das forças policiais desses países, verificamos a necessidade de reforçar o policiamento, principalmente nos bairros mais residenciais e também nessas regiões em que nós temos uma expectativa de uma elevação na quantidade de pessoas, e como o próprio poder público sugere, né, que as pessoas saiam de casa apenas para irem a supermercados, a farmácias ou eventualmente hospitais, estamos reforçando o policiamento nesses locais também para garantir a segurança das pessoas. É claro, monitorando por meio dessa ferramenta que eu falei, o Copom Online, eventuais ocorrências criminais em outras regiões, em outras áreas, e alocando recurso para elas se necessário. A segurança está vamos dizer assim, mais reforçada até do que em dias normais. Nós estamos com força total. Nós estamos empregando de maneira maciça os policiais, sempre preocupados com a segurança da nossa tropa, em expor o mínimo possível, né, esses policiais, mas também conscientes da nossa missão, que é proteger as pessoas e dando efetivamente essa proteção que o paulista merece e requer nesse momento. O programa Gente que Fala de hoje está conversando com o Tenente-Coronel Emerson Macera, chefe interino do Centro de Comunicação Social da Polícia Militar do Estado de São Paulo. É mais uma edição do Gente que Fala, em parceria com a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, a FERMESP, que a gente realiza todas as sextas-feiras. Coronel Macera, a gente viu de ontem para hoje, de 2 dias para cá, no litoral, até para sair um pouquinho aqui da capital, a gente viu imagens do litoral paulista, também imagens do litoral de outros estados, policiais, bombeiros circulando pelas praias, pedindo para que as pessoas de fato voltassem para casa e evitassem as aglomerações. Como é que está sendo feita essa operação nas praias paulistas de convencimento de muitas pessoas que podem até resistir a esse chamado? Mauro, algumas pessoas ainda não perceberam a gravidade da situação que nós estamos enfrentando e infelizmente, quando as autoridades, quando o governo propõe que as pessoas fiquem em suas casas e determina o fechamento de estabelecimentos comerciais, de desmobilização dos postos de trabalho para que as pessoas realmente possam ficar em casa, algumas interpretam isso como uma oportunidade para se divertir, lazer, até de maneira irresponsável. Mais uma vez, aproveitando a audiência do seu programa, eu sei que isso já foi falado bastante pela mídia, por vocês, mas é importante que a gente reforce mais um pouco, mesmo que a pessoa não esteja no grupo de risco, pela idade, pela inexistência de outras doenças,
é importante que ela se conscientize que ela é uma transmissora do vírus em potencial. Então, mesmo que a letalidade seja muito baixa para pessoas aí na faixa dos 20, 30, 40 e poucos anos, mesmo que seja uma letalidade baixa, ela tem responsabilidade muito grande na não transmissão desse vírus para outras pessoas. Então, quando ela não observa a necessidade de isolamento, de confinamento e se expõe, ela pode contrair o vírus e passar para uma outra pessoa, mesmo que a consequência para ela seja pequena, pode estar causando a morte de outras pessoas. Então, o nosso trabalho nesse momento é no sentido de conscientizar, de mostrar para as pessoas a importância realmente de se recolherem, de deixarem quem não pode se recolher nesse momento, trabalhar por elas, trabalhar pela sua proteção, pela sua segurança, pela sua saúde. Já destacamos aqui de maneira bastante positiva o trabalho dos profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, assistentes, também dos nossos bombeiros, dos policiais militares. Podem ter certeza, a pessoa que está aí nos ouvindo pode ter certeza, nós gostaríamos de estar em casa, mas não estamos. Por quê? Porque a nossa missão é proteger as pessoas. Então, se nós, diante desse quadro, não podemos ficar nas nossas casas em proteção, pelas pessoas, pela população, o que eu acho que a contrapartida seria realmente a população se conscientizar e por nós, policiais, bombeiros, agentes de saúde, ficarem em suas casas pela nossa proteção também. Então é nesse sentido que os nossos policiais, integrantes dos corpos de bombeiros, estão tentando conscientizar as pessoas nas regiões litorâneas, nos locais de diversão, para que realmente tenham essa responsabilidade e colaborem, porque pode parecer pequena a colaboração, mas no conjunto é isso que vai fazer com que a gente consiga derrotar esse inimigo invisível, esse inimigo letal que é o coronavírus. O programa Gente que Fala conversa hoje com o Tenente Coronel Emerson Macera, chefe interino do Centro de Comunicação Social da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Você acompanha esta transmissão aqui pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, também no litoral em Santos, pela Rádio Universal AM 810 e pelas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Falamos um pouquinho das praias, Coronel Macera, vamos falar um pouquinho do interior, especificamente em relação, eu estou com os dados aqui, em relação ao caso ocorrido ontem em Campinas, um homem usando a suspeita de coronavírus furou uma fila no Banco de Campinas e a Polícia Militar foi acionada. Apesar da recomendação médica para que ficasse em casa à espera do resultado do exame, esse homem foi ao banco para tentar ser atendido preferencialmente, enfim, acabou uma confusão por lá e a Polícia Militar acabou sendo acionada, acabou sendo chamada. Quer dizer, é mais um exemplo, né, do que está acontecendo, de muita gente que não está respeitando muitas vezes a situação, está indo para a rua, e nesse caso uma pessoa com suspeita mesmo. Pois é, nós temos que lamentar uma atitude como essa, né? Uma pessoa, além de não estar respeitando o pedido de quarentena, ainda está expondo outras pessoas e usando isso para se beneficiar. É por isso que a polícia não pode sair das ruas, é por isso que a polícia tem que estar atuante. Infelizmente, e nós temos a convicção de que é uma minoria que pratica atos assim, mas de uma incivilidade tamanha, é algo realmente lamentável. Nos dias de hoje ainda temos que conviver com situações como essas, né? Pessoas tentando, de uma certa forma, tirar proveito de algo, de uma tragédia, de algo realmente muito, muito grave, coloca em risco as pessoas que estão ali por uma necessidade também, porque ninguém gostaria de estar numa situação como essa, e os próprios policiais que são obrigados a intervir, que são obrigados a agir. Um absurdo, Mauro, um absurdo. Mas o que nós podemos fazer, e que vocês fazem muito bem, é orientar, é passar valores, transmitir informações para que as pessoas se conscientizem realmente e não tomem atitudes como essa. Por exemplo, o negativo sirva para todos nós, aquilo que nós não devemos fazer, e acho que o papel da imprensa que vocês vêm desenvolvendo já há bastante tempo de maneira brilhante é fundamental para isso, Mauro.
E é impressionante, Coronel Macera, como tem gente que se aproveita da situação, até em tragédias, como acho que a gente pode até falar em tragédia nesse caso, pessoas que foram flagradas, sem vídeo circulando na internet, fazendo álcool gel com creme de cabelo e vendendo isso indiscriminadamente, ou seja, para faturar em cima de uma situação, prejudicando pessoas, sem a menor responsabilidade, não é? Exatamente, é um outro exemplo muito bem observado. Nós aproveitamos aqui também para orientar as pessoas, né? Muito cuidado ao adquirir esses produtos. A nossa orientação é que procurem realmente em estabelecimentos confiáveis, de pessoas conhecidas. É lamentável que se valham, né, de um momento como esse, de um momento de fragilidade social para tirar vantagem de alguma forma. É triste que isso ocorra, mas é importante que as pessoas se conscientizem, não só disso, né? Nós temos casos de pessoas que vão às lojas, aos supermercados e compram estoques de álcool em gel, 50 tubos de 500 ml de álcool em gel, não vão usar isso. Vão usar 2, 3 no máximo durante todo o período. Agora, quando eu vou usar 3 e compro 50, eu estou deixando pelo menos 15, 16 pessoas aí sem possibilidade de atendimento, no mínimo, né? Então, também essa consciência que nós precisamos ter, né? Pessoas que vão aos supermercados e querem fazer um estoque gigantesco de alimento, prevendo um apocalipse. Não é essa situação que nós estamos passando. Precisamos ter a consciência, comprar os produtos de higiene, sim, mas de maneira consciente, para que não falte. Nós estamos com dificuldade de comprar em gel, por exemplo, para os policiais. Por quê? Porque muitas pessoas estão fazendo estoques sem necessidade. E profissionais que realmente necessitam muito desse produto acabam tendo dificuldade para ter acesso. Então, além de burlarem, né, algumas pessoas acabam não tendo a consciência social nesse momento, Mauro. Eu quero destacar aqui também, nesse sentido, Coronel Macera, que o governo de São Paulo anunciou que os supermercados do estado vão vender álcool gel a preço de custo a partir da próxima segunda-feira. Essa medida ainda não se aplica às farmácias, deve ocorrer muito em breve. Tem muita gente também aumentando o preço do álcool gel, vendendo, né, lá em cima, e não tem jeito. As pessoas estão comprando e pagando. Essa é aquela famosa relação da economia, né, da oferta e da procura. A procura é muito grande, a oferta é pequena, o preço se eleva. Isso numa situação normal, né? É o que os economistas chamam de a mão invisível do mercado, que busca o ponto de equilíbrio. Mas não estamos numa situação normal, né? Exatamente, nós não vivemos uma situação normal, nós vivemos uma situação atípica e as pessoas precisam realmente se conscientizar. Não é momento de tirar vantagem, não é momento de aproveitar a tragédia, de aproveitar a fragilidade social, mais uma vez, usando esse termo, né, para enriquecer, para tirar vantagem de alguma forma. Não, precisamos de consciência, nós precisamos de união. Já demonstramos que o brasileiro, o paulista em especial, né, o brasileiro de São Paulo realmente tem solidariedade, mas esses casos que preferimos tratar como casos pontuais, acabam nos chateando bastante realmente, e é importante que colocamos isso de maneira bastante exposta para que as pessoas percebam a necessidade de mudar postura, de mudar comportamento. Agora somos todos por todos, né? Nós temos que pensar no nosso bem-estar, no bem-estar da nossa família, mas também do próximo. É só assim que nós vamos vencer. Se eu estou me protegendo, mas outras pessoas do meu relacionamento estão expostas, a minha proteção também é pequena. Então, e acho que é importante ressaltarmos isso, né? No momento que eu compro 50 tubos de álcool gel e impeço que os meus colegas de trabalho comprem e tenham acesso ao mesmo material, se eles se contaminarem, a chance de passarem para mim é muito maior, mesmo com todo esse estoque. Exatamente. Então, no momento que nós tivermos uma consciência coletiva de que é importante a proteção de todos, nós vamos superar com muita facilidade esse problema. Estamos conversando com o Tenente Coronel PM
Emerson Mancera, chefe interino do Centro de Comunicação Social da Polícia Militar do Estado de São Paulo, nesta edição do Gente que Fala, em parceria com a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, a FERMESP. Essa edição que acontece todas as sextas-feiras aqui pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela Rádio Universal AM 810 de Santos. A partir deste momento, de uma forma diferente, nós estamos nos adaptando também por conta da questão do coronavírus, evitando que os nossos porta-vozes, as nossas fontes, venham até aqui o estúdio da Rádio Trianon e que falem por telefone para que a gente preste da melhor maneira possível a informação necessária à população neste momento de preocupação com a questão da disseminação do coronavírus. Coronel Mancera, na última terça-feira, o governo federal publicou duas portarias polêmicas. Uma é a do Ministério da Saúde, que autoriza a internação compulsória dos infectados. E a outra é do Ministério da Justiça, que prevê multas, também prisão de quem não cumprir as ordens médicas, incluindo a recusa para fazer exames e o descumprimento de quarentenas recomendadas por médicos. Em que medida isso também envolve a Polícia Militar, o trabalho da Polícia Militar? Isso envolve diretamente o trabalho da Polícia Militar. São medidas claras de proteção social. Eu vejo como positivas, apesar de polêmicas, como você mencionou, mas são medidas realmente importantes, porque vivemos um momento de exceção e precisamos dessa consciência individual e coletiva, e quando ela não ocorre, há necessidade realmente de intervenção policial, infelizmente, algumas vezes até do uso de força, e precisamos de instrumentos, de dispositivos legais que amparem o trabalho do policial nesse momento. Então, afeta diretamente sim, mas nós entendemos que em determinado momento o endurecimento da legislação é essencial para que haja a proteção social. Nós apostamos nesse momento que podemos dizer ainda estamos numa fase inicial, né, da epidemia. Nós apostamos muito na conversa, no diálogo, na orientação, que nós vamos conseguir através da conscientização, do trabalho da imprensa, do trabalho da polícia, do trabalho dos profissionais de saúde, dos profissionais do Corpo de Bombeiros, que essas orientações serão suficientes para que consigamos manter pessoas em quarentena, em isolamento, quando isso realmente for necessário, mas quando não houver essa adesão voluntária e houver necessidade de uso de força policial, é importante que nós tenhamos esse resguardo, sim, da legislação, uma legislação própria para o momento que nós estamos vivendo e infelizmente porque nós gostaríamos que não fosse necessária, mas acaba sendo um instrumento imprescindível para as forças policiais. Coronel Mancera, é importante fazer um reforço em relação à doação de sangue em São Paulo. E eu tenho uma nota aqui que diz que os policiais militares de São Paulo participam desde quarta-feira de uma campanha de doação de sangue para tentar evitar um colapso no banco de sangue do Hemocentro de São Paulo, que chegou, a 10% de sua capacidade nesta semana. As doações estão sendo feitas por alunos da Escola Superior de Soldados, com uma estrutura montada pelo governo de São Paulo, na própria unidade de ensino, lá na própria Escola Superior de Soldados. A ação ocorre após o apelo feito pelo coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo, o médico Dr. Davi Uip, que informou que o estoque seria capaz de atender a demanda de apenas um dia. Eu gostaria que o senhor falasse dessa iniciativa que ocorre com os alunos da Escola Superior de Soldados. E é importante falarmos desse assunto para esclarecer as pessoas que a doação de sangue não apresenta nenhum risco de contágio ao coronavírus, né? Muitas pessoas deixaram de doar sangue por receio, o estoque realmente reduziu de maneira considerável e os policiais militares sempre são voluntários nesse momento. Então fizemos sim um trabalho, esse trabalho é contínuo, policiais alunos ainda, né, da Escola de Formação de Soldados em Pirituba, desde quarta-feira vem doando sangue, dentro da capacidade de coleta
dos nossos hemocentros. Nós temos envolvimento agora também da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, policiais lá da região do CPI 3, do Comando de Policiamento do Interior 3, em Ribeirão Preto, policiais aqui do Regimento de Polícia Montada. No que depender da Polícia Militar, esses estoques não acabarão, eles continuarão sendo abastecidos, mas aproveitamos, né, para fazer um apelo aos doadores, às pessoas que são conscientes, que procurem os hemocentros para doar sangue e que podem fazer isso de maneira bastante segura e é importante nesse momento, numa eventual necessidade. É um risco muito grande para a saúde de todos se os estoques continuarem baixos, como apontou o Dr. Davi Wippe. Um outro assunto importante, Coronel Macera, os assuntos populares, eles viram na mão de criminosos, eles viram isca, né? Os criminosos aproveitam esses momentos para poder aplicar golpe, e isso acaba indo para a internet. Existem notícias, existem dados de golpes pela internet com o coronavírus, por exemplo, instalação de abertura de link para instalar isso ou aquilo, chamando atenção para as pessoas, áudios atribuídos a médicos e que eventualmente são fakes e provocando um alarde, provocando um pânico. Há registro disso? Há bastante, infelizmente, né, bastante fake news pelas redes sociais, pela internet. Isso, como você disse, né, sobre os golpes eu abordo daqui a pouco, mas eu queria destacar o potencial dessas fake news de causar pânico nas pessoas. Tudo que nós não precisamos nesse momento é pânico. Nós temos sim um problema sério que está sendo muito bem conduzido pelas nossas autoridades, pelo governo do estado, pelas polícias, pelos órgãos da saúde. É claro, infelizmente teremos que passar por isso, mas vamos passar de maneira serena, de maneira tranquila, sem pânico, em que pese a gravidade de alguns casos. Nós sabemos que, na grande maioria, os sintomas serão de uma gripe, então as pessoas precisam se controlar, nós não podemos agravar ainda mais o quadro estabelecido com pânico generalizado. E essas mensagens, essas fake news, acabam produzindo esse efeito. Então fazemos um apelo, não é hora de brincar, é hora de responsabilidade, é hora de seriedade. Vamos ajudar as autoridades, vamos ajudar o poder público a conduzir da maneira mais sensata, da maneira mais séria possível durante esse momento. E é claro, né, aí entrando na questão dos golpes criminosos que aproveitam para oferecer alguns links de aplicativos, a nossa orientação, não baixe nada no seu aparelho celular, pode abrir uma porta de entrada para vírus, para informações, para coleta de informações bancárias, por exemplo, e até mesmo clonagem de telefone. Tem um golpe que tem sido muito recorrente nos últimos meses, né? A pessoa acaba clicando num link e tem o seu telefone clonado, e a partir do momento que o telefone é clonado, o criminoso começa a entrar em contato com as pessoas que estão na agenda, né, com os contatos efetivamente dessa pessoa, pedindo dinheiro, dizendo que está com problema, e algumas pessoas, até pela relação de amizade, acabam depositando e caindo no golpe. Então, primeiro, essa preocupação em não clicar em nenhum link, não baixar nenhum aplicativo que não seja de confiança, que não seja do aplicativo oficial, e principalmente também desconfiar desses pedidos de dinheiro, mesmo que venham de amigos, mas desconfie que isso possa ser um golpe. Ligue para a pessoa, veja se a pessoa atende, confirme se realmente é isso, né? Infelizmente ainda temos algumas pessoas caindo nesses golpes por desconhecimento e às vezes por um pouco de ingenuidade também, Mauro. Nós estamos conversando aqui no programa Gente que Fala de hoje com o Tenente Coronel Emerson Macera Ribeiro, chefe interino do Centro de Comunicação Social da Polícia Militar de São Paulo.
Coronel, como é que eu posso dizer aqui? A imaginação dos criminosos, dos golpistas, ela vai longe, né? O Hospital Albert Einstein, na quarta-feira, alertou para golpes usando supostos testes domiciliares do coronavírus para a invasão de casas de vítimas na cidade de São Paulo. O próprio hospital recebeu denúncias de que criminosos estavam se aproveitando da necessidade do teste caseiro para enganar pessoas com a suspeita da infecção. Ou seja, até entrando nas casas, até a tentativa, né, de entrar nas casas das pessoas, eles estão querendo, né, fazendo, né? Geralmente essas pessoas que optam pela prática de crimes acabam, até por serem desocupadas, né, acabam tendo bastante tempo livre para aproveitar, para criar, para aproveitar alguma brecha, alguma parte do sistema, ou mesmo uma situação como essa de tragédia para aplicarem golpes e até para cometerem crimes. Uma situação como essa... uma situação como essa é gravíssima, né? Se uma pessoa usa uma informação para conseguir mais dados sobre um paciente, sobre uma pessoa que está ali preocupada e consegue entrar na sua casa, além do prejuízo econômico, do prejuízo financeiro, há um grande risco à integridade física das pessoas. Então, é claro, a polícia está atenta a isso. Se houver alguma desconfiança de que está caindo numa tentativa de golpe, ou alguma desconfiança de que algum prestador de serviço vai entrar na sua casa nesse momento, entre em contato com a Polícia Militar, ligue para o telefone 190, ou entre em contato com o Disque Denúncia por meio do telefone 181. Isso é fundamental para que a gente faça aí uma rápida análise, uma rápida investigação e, se for o caso, prenda esses bandidos, porque é lugar de criminoso que se aproveita de um momento de fragilidade como esse para tirar vantagem, seja ela qual for, por um golpe à distância ou mesmo praticando um crime presencial. Lugar de bandido é na cadeia e a Polícia Militar vai atuar de maneira muito, muito rigorosa nesses casos, Mauro. Coronel Macera, como eu disse anteriormente, ontem nós verificamos os aplausos, né, em muitas cidades brasileiras, aplausos para os profissionais da saúde que estão atuando no combate ao coronavírus. Como eu disse anteriormente, eu particularmente aqui quero estender esses aplausos aos profissionais da Polícia Militar. E agora que o nosso tempo já está se esgotando, a sua mensagem final, a sua fala, a sua despedida. Bom, Mauro, aproveito, né, a sua deixa para realmente reforçar essa campanha. Eu vi algumas mensagens circulando nas redes sociais, convocando as pessoas para que façam, para que aplaudam maciçamente agentes de segurança, policiais militares, policiais civis, bombeiros, agentes de saúde, hoje, sexta-feira, às 20h30. Realmente, são pessoas que estão sacrificando a sua saúde, colocando em risco a sua vida, pela segurança da população, pela segurança de todos, e realmente merecem esses aplausos. Então eu aproveito a grande audiência do seu programa até para entrar nessa campanha também, e é pouca coisa que nós podemos fazer por esses profissionais, mas com certeza uma demonstração de amor, uma demonstração de carinho, é tudo que nós precisamos nesse momento. Olha aí, os aplausos então aqui estendidos à Polícia Militar e a todas as pessoas, evidentemente, que neste momento estão unidas trabalhando no combate aos efeitos do coronavírus. Eu quero agradecer, em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala, ao Tenente Coronel PM Emerson Macera Ribeiro, chefe interino do Centro de Comunicação Social da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Obrigado pela gentileza de nos atender, Coronel. Até uma próxima oportunidade. Mauro, eu que agradeço, é sempre uma grande satisfação falar com vocês. O momento é difícil, mas realmente a Rádio Trianon nos dá essa possibilidade de debater diversos assuntos, diversos temas. A Polícia Militar sempre está à disposição. É o nosso trabalho, é a nossa obrigação prestar contas, esclarecer ao público, e esse trabalho realmente foi
fantástico que vocês exercem, que merece agradecimento e nos colocamos sempre à disposição, em nome do comandante-geral da Polícia Militar, do Coronel Alencar, em nome do secretário da Segurança Pública, o General Campos. Agradeço o espaço, agradeço a oportunidade e será um prazer retornar em breve. Muito obrigado. Muito obrigado, e assim nós encerramos esta edição do programa Gente que Fala, em parceria com a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Na mesa de som com a gente hoje, o glorioso Fabiano Souza, na gerência técnica da Rádio Trianon, o Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, a direção geral do Gente que Fala do jornalista Fausto Camunha, e do outro lado do Gente que Fala, você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela companhia, pela audiência, muita responsabilidade, lavando sempre as mãos, usando o álcool gel para a gente fazer o melhor trabalho para não disseminação do vírus do Covid-19. Muito obrigado, um bom final de semana para todo mundo. Tchau, até segunda.